é a Michelle Bolsonaro, né? Você se lembra que a Michelle, quando foi votar nas eleições presidenciais desse ano, foi uma coisa bem emblemática, ela foi com uma camisa com a bandeira de Israel. Ela, pô, por que ela vai votar? Ela é, né, casada, era casada com o então presidente da República, vai com uma bandeira de Israel. E, Léo, uma reportagem que circulou hoje apontou o seguinte, quer dizer, que havia um núcleo radical no bolsonarismo, formado principalmente pela Michelle e pelo Eduardo Bolsonaro, que queriam convencer o Jair a tentar um golpe de Estado em caso de derrota. A Michelle é muito menos santinha do que se imagina, Léo? Qual que é a da Michelle nesse esquema da extrema-direita mundial, na sua opinião? Olha, Léo, eu vejo a Michelle como uma grande articuladora. Ela pode não ter o poder da retórica que se espera de políticos, mas eu não vejo ela como uma pessoa zero à esquerda e santinha, como muitos consideram, não. A Michelle é perigosa. Ela pode não ter o nível de influência que a competência dela para o mal lhe daria se ela fosse homem, porque o Brasil tem uma direita extremamente misógina. Então, nós temos uma situação, Léo, que é mais ou menos assim: a direita é misógina, por isso ela perde talentos mulheres. Então, a Michelle, que poderia estar servindo muito mais ao mal, ela não vai servir tanto, porque a gente não vai conseguir ver a Michelle derrubar a misoginia da direita. Assim como a esquerda é muito elitista, e por isso eles perdem talentos que não vêm da elite. Então, nós temos esses dois entraves aí para os dois lados. Pelo menos um acaba equilibrando o outro, né? É interessante você falar isso aqui, quer dizer, essa crítica que você faz à esquerda a gente já ouviu aqui muitas vezes, né? Quer dizer, do elitismo da esquerda brasileira e tal, e a misoginia agora da direita brasileira. Mas, Léo, você acha que ela é uma articuladora em que sentido? Quer dizer, com as igrejas, quer dizer, qual que é a... Ou até mesmo, quer dizer, com essa questão... Por que a bandeira de Israel, Léo? Por que ela foi votar com a bandeira de Israel, na sua opinião? Olha, na minha opinião, Israel né? Então, Israel já controla o Brasil há um certo tempo. De uma forma muito simples. A opinião que eu tenho, a convicção e a opinião que eu tenho é que as igrejas neopentecostais são franquias de um esquema de Israel para controlar o máximo que eles podem. Israel percebeu o poder da Igreja Católica, do Vaticano, controlando o mundo por muito tempo, e num determinado momento eles pensaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos controlar a outra parte, vamos fazer uma concorrência. Fizeram as neopentecostais. Então, essa ponte entre Brasil e Israel tem que ser realizada por alguém. E dentre essas pessoas, eles obviamente vão escolher pessoas importantes da política. A Michelle Bolsonaro é uma pessoa importante da política. Nós estamos falando da mulher que seria, não sei se era de fato mesmo, mas pelo menos de direito, a esposa do Bolsonaro. Então, nesse caso, ela provavelmente deveria ter aí essa função de intermediação dos interesses de Israel em relação à dominação do Brasil. O que faz esses personagens sobreviverem é exatamente o interesse na dominação do Brasil. Léo, nós temos só uma empresa envolvida nos interesses do Brasil rural, que é a Monsanto. Ela tem o capital de bilhões de dólares. Nós estamos falando de uma empresa só de capital sionista que tem a renda maior do que o PIB de muitos países. Então dá para entender como que é importante, por exemplo, transformar o Brasil em um local puramente rural. Você vai utilizar aqui os pesticidas da Monsanto, vai utilizar as sementes da Monsanto, e aí a gente passa para outros níveis de utilização de recursos ligados à produção rural, como, por exemplo, produção de máquinas, você tem todo o transporte dessas mercadorias produzidas aqui. Então a gente está falando de bilhões, a gente está falando de muita, mas muita grana mesmo, que se Israel consegue controlar o Brasil novamente, como controlava durante o governo Bolsonaro, durante o governo Temer, eles passam a ter esse dinheiro. Não é um negócio entre o governo brasileiro e o governo de Israel. Eu estou falando de negócios de sionistas que às vezes estão com a base de suas empresas lá nos Estados Unidos, mas controlam e influenciam tanto o governo dos Estados Unidos quanto o governo de Israel. Léo, mas se a Michelle votou com essa camisa, né, ela presumia, né, ela imaginava que Israel tem uma boa imagem perante a sociedade brasileira, perante o público brasileiro. Então isso se refletiria positivamente junto ao eleitorado. Né? E aí eu quero voltar ao ponto inicial da nossa discussão aqui, quando a gente falava sobre o PT e o governo Lula estarem mordendo iscas, né? Por quê? Quer dizer, vamos imaginar o seguinte, quer dizer, que expulsem o embaixador de Israel porque fez isso, fez aquilo, provocou o Brasil, etc. e tal. A imagem de Israel como vítima vem sendo construída há décadas, quer dizer, como o lado bom da história. Você acha que essa guerra, esse genocídio, as imagens que vêm de Gaza, ainda não foram suficientes para abalar essa percepção de um grande setor da sociedade brasileira de que eles representariam o bem? De forma alguma, nenhum evangélico neopentecostal mudou a ideia, muito pelo contrário, passou a militar por Israel. Não vamos ter a ilusão de que a imagem de Israel está mudando fora da nossa bolha. Não está. E ter essa noção é uma coisa muito importante, olha, muito importante mesmo, porque durante o tempo em que a imagem de Israel está sendo construída como um povo que está sendo atacado por terroristas e agora se expulsa o embaixador de Israel, o Brasil entra do lado de quem? Tem que ter muito cuidado nesse momento, porque a nossa ilusão
de dentro da bolha é que o povo está percebendo o que está acontecendo, e não está. O povo não está percebendo o que está acontecendo. Israel tem uma capacidade de comunicação gigantesca, e essa capacidade de comunicação está consolidando na cabeça das pessoas, Léo, que Israel gostaria de cuidar bem da Palestina e passar a mão na cabeça do povo palestino, mas o Hamas não deixa. E que agora o Lula estaria do lado do Hamas, do lado do Hezbollah. Essa situação está ficando complicada, e não pode menosprezar achando que a nossa convicção formada a respeito de Israel é a convicção da maioria do povo brasileiro. Não é. Eu não acredito que tenha mudado. Eu acho que até pelo contrário. Eu acredito que o sentimento de pena por Israel tenha surgido até em segmentos fora das igrejas neopentecostais.